Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vou pedir para você já abrir sua Bíblia em 2 Samuel. Esse texto usaremos como um pano de fundo para aquilo que o Senhor quer ministrar hoje ao nosso coração. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 8. Sou o profeta Paulo Ricardo, um dos ministros da casa, sejam todos bem-vindos. Então vamos ler aqui o texto, 2 Samuel 9, 8. O Cristiano quer pregar hoje, né? Mas eu vou. Não podia deixar vazar. Brincadeira, se quiser, eu desço. 2 Samuel 9, 8. Diz assim: Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vou ler mais uma vez. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Fica aí, se você puder deixar a sua Bíblia aberta. Não vou pedir para você deixar o seu celular com a tela acesa, não vai acabar a bateria, né? Mas deixa aí nesse texto, depois nós vamos voltar nele também. Eu até escrevi aqui para não esquecer, mas não tinha como esquecer. Eu queria começar a ministrar falando de algo que eu ouvi essa semana. Na realidade são duas coisas que me pegaram por dentro, e eu tenho certeza que elas contribuíram para que essa mensagem de Deus viesse para nós. Uma delas que eu já vou dizer é que teve, o day out ontem, e aí a Letícia chegou em casa. Acho que ela já deve estar lá no Teams. Ela estava nervosa porque hoje era o primeiro dia delas no Teams 2. Ela falou: olha, pai, põe a mão no meu coração. Deixa ela ouvir, né? E aí ela chegou lá em casa e foi compartilhar com a Cíntia assim: mãe, eu não sei se eu fiz errado, mas teve um momento lá do day out que nos deram uma folha e era para a gente escrever todo momento, qualquer situação que a gente se sentisse rejeitado, que a gente passou por alguma situação de rejeição na nossa vida. A Letícia falando para a Cíntia, minha esposa. E ela disse: eu não sei se eu fiz certo, porque eu peguei a folha e devolvi ela em branco, porque eu nunca senti, mãe, que eu fui rejeitada em momento algum. Então eu não tinha o que escrever, eu dobrei e devolvi em branco. E a Cíntia me contou e aquilo lá me pegou. E aí hoje de manhã, eu estava ali atrás, aí o Daniel, da multimídia, o Danielzinho, parou do meu lado: deixa eu compartilhar com você um negócio. Ontem no day out, a gente teve um momento onde a gente fez uma dinâmica e a gente entregou folhas para eles escreverem sobre momentos, de se sentirem rejeitados, coisas desse tipo. E eu estava perto do Lucas. O Lucas, meu filho do meio, que completou 10 anos, então agora ele pode ir no day out. Ele sempre quis ir e agora ele pode, né? E aí o Daniel disse: eu estava perto dele e eu vi que ele olhava para todo mundo, o pessoal, alguns escrevendo, e ele não fazia nada. Daí o Daniel contando para mim, daí eu perguntei para ele, eu falei: Lucas, não vai escrever nada? Ô tio, eu não tenho que escrever, tio. Vou escrever o quê? Eu nunca me senti rejeitado por ninguém. Nunca me senti rejeitado em situação nenhuma. E aí a hora que ele falou isso, cara, veio um temor de Deus tão grande na minha vida. Porque isso é o ambiente que Deus gera, e não um ambiente externo, mas um ambiente que Deus gera dentro daqueles que são sarados, E eu senti esse temor porque eu falei: Senhor, eu nunca seria capaz de produzir um ambiente desse.
Se não fosse o Senhor através da minha vida, através da minha casa, da minha esposa, do meu casamento, de repente meus filhos poderiam estar ali escrevendo situações de rejeição que até sentiram de mim. Mas ouvi, cara, que os meus 2 filhos nunca se sentiram rejeitados. Aí vem aquela coisa assim, né? Tem gente que fala, eu não quero pôr filho no mundo porque o mundo está cada vez pior. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se a sua família, se a sua casa for um ambiente de glória, não tem outro ambiente que vai produzir rejeição na vida dos seus filhos. Se eles se sentirem aceitos por você, pai e mãe, se eles se sentirem amados, reconhecidos por vocês, não tem ambiente nessa terra que possa produzir rejeição na vida deles. Cara, meus filhos são crianças comuns que estudam numa escola comum. Uma tem 12 e outra tem 10. Eles entregaram a folha em branco porque eles nunca se sentiram rejeitados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. É esse lugar, é esse ambiente de glória que o Senhor quer produzir na sua casa, que o Senhor quer produzir na sua família, que o Senhor quer produzir através de você, na sua vizinhança, na sua cidade, na sua nação, em uma geração, através da sua vida, meu irmão. É esse ambiente de glória. E eu falo isso porque eu sei que isso vem de Cristo em nós. Não tem mérito. Só tem uma decisão de se entregar para Ele todos os dias, amém? A rejeição é algo que é uma ferramenta também para descaracterizar a vida de uma pessoa. E não existe nada mais paralisante na vida de alguém do que não saber quem é. Não existe nada mais paralisante na vida de uma pessoa do que você não saber quem você é, do que você não enxergar de fato quem você realmente é. E a rejeição contribui para isso. A rejeição descaracteriza quem você é de fato. Sabe, como a gente se vê, escute, como a gente se vê interfere diretamente em tudo que nós fazemos. Como a gente se vê interfere diretamente em como nós vemos a Deus. Como a gente se vê interfere diretamente em como nós vemos os outros. Sabe por que nós não conseguimos ver as pessoas? Porque nós não nos vemos. Porque estamos presos a uma maneira errada de se enxergar. E isso nos paralisa. E isso são estruturas que nos paralisam. Isso acontece na nossa mente. Repita comigo, a maior batalha não são nos ares, é na minha mente. Amém? Você sabe que eu falo isso para você acordar, né? Porque já tem gente dormindo daqui, eu estou vendo. A maior batalha não acontece nos ares. Eu não sou contra visões, eu sou um profeta de Deus. Mas às vezes as pessoas conseguem enxergar batalhas dos anjos, mas não conseguem enxergar as batalhas da sua própria mente. E isso nos paralisa. E a pergunta é: quem você é? Sabe o que acontece quando essa pergunta vem? Vou dizer para você. Quando a pergunta chega até nós diante das coisas, quem você é? Sabe o que a sua mente interpreta? Ela não interpreta isso de forma literal. Vou repetir, quando a pergunta chega, quem você é? A sua mente não interpreta isso de forma literal. A sua mente, ela formula outras perguntas para você. Então a pergunta chega, quem você é? A sua mente fala assim para você, o que você viveu? A pergunta chega, quem você é? E a sua mente pergunta para você, o que você sofreu? A pergunta é, quem você é? E a sua mente interpreta e fala assim para você, o que fizeram para você? Olha quantas coisas uma simples pergunta se torna quando nós estamos descaracterizados de quem realmente somos.
Quando a pergunta chega, né? Quem você é? Na realidade você responde quem você se tornou. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério para uma igreja que tem sido chamada para manifestar Cristo para uma geração. Isso é muito sério para uma igreja que precisa manifestar quem é Jesus, quem é o Cristo vivo, ressurreto que habita em nós. Isso é muito sério. As estruturas da sua mente escondem a verdade. As estruturas da sua mente escondem a verdadeira pergunta, porque a verdadeira pergunta não é o que você sofreu, o que fizeram com você, o que você passou. Não, essa não é a pergunta é quem você é. Não o que você se tornou. Porque o problema, irmãos, de muitas pessoas, sabe o que é? É viver de acordo com aquilo que se tornaram. Esse é o maior problema. Nós aconselhamos, nós oramos, nós acompanhamos pessoas, nós pregamos a verdade, nós vivemos a verdade. Mas as pessoas continuam insistindo em ser aquilo que se tornou. Suas reações, suas motivações, suas movimentações. Não podia faltar, né? A movimentação. Eu gosto de falar de movimentação. Ainda mais agora que eu estou me movimentando. Estou magro, vocês viram que eu estou mais magro? Isso interfere na nossa movimentação, interfere nas nossas reações. Sabe o que está reagindo dentro de você? Não é você. O que está reagindo dentro de você são as suas dores. Sabe o que está reagindo? O que está falando de você não é você. O que está falando de você, o que está saindo de você, são as suas dores. Isso precisa acabar. Como diz o irmão Alexandre. É Alexandre mesmo, né? Eu sou ruim de nome. Ele falou, cansei de ser eu. Isso aí dá um tema de mensagem, apóstolo Cristiano. Cansei de ser eu, ó. O que acontece quando eu não sei quem eu sou? Jesus disse para Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus estava entregando uma chave na vida de Pedro, falando a respeito da sua identidade. Porque a verdadeira identidade fala de propósito. A verdadeira identidade de quem nós somos fala de propósito. Amém? Vocês estão ainda comigo? Eu tenho mais 45 minutos para pregar. Aquele relógio está errado, né? Tá? Está escrito, está 10:06 lá. Eu repreendo esse relógio em nome de Jesus. Amém. Eu nunca vou viver o que eu nasci para viver, se eu continuar acreditando nisso. Sabe o texto que nós lemos acima? Fala de uma pessoa que manifestava o que se tornou. Alguém sabe o nome dessa pessoa da qual eu li esse texto de 2 Samuel 9? Alguém sabe o nome dele? Olha só, pessoal, lê a Bíblia, cara. Mefibosete. Olha, é uma dica de nome, né, para filho. O pessoal que está grávido aí, né? Mefibosete. Aí como que seria o apelido dele? Mefi? Ô Mefi, vem cá, Mefi. Pior se for o quê? Bete. Mefibosete. Pior se for Bete, ele falou, o apelido do menino. Irmãos, esse Mefibosete, eu vou usar a história desse cara para poder te mostrar algo que é muito importante para a sua vida hoje. Continuando no texto, eu vou ler rapidamente, porque hoje o tempo é curto, mas diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está?
Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita comigo, Lodebar. Mais alto, Lodebar. Amém. Davi então chama Ziba, que era um dos servos que serviu muito tempo a Saul, e ele fala para ele se havia alguém da casa de Saul para abençoar. E aí Ziba logo diz a ele que havia sim um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, um filho do rei. Repita comigo, filho de rei, aleijado, e que vivia em Lodebar. Isso. Esse era Mefibosete, filho de rei, aleijado não só de um pé, mas de ambos os pés, que vivia em Lodebar, de favor, porque ele morava na casa de Maquir. Esse Mefibosete, ele é chamado diante do rei. E quando ele chega diante do rei, assustado, preocupado, ele se apresenta diante do rei. E Davi então fala com ele. E Davi então começa a conversar com ele, diz o texto. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que história tremenda. Mefibosete, aleijado de ambos os pés, morando de favor em Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Terra seca. Mefibosete, aleijado de ambos os pés, morando em Lodebar de favor, é chamado pelo rei. E quando ele chega diante do rei, ele se prostra, normal. E aí o rei diz para ele: Mefibosete, não temas, porque eu vou usar com você de bondade. E aí o rei começa a apresentar para ele como vai ser a nova vida dele. Eu vou restituir, Mefibosete, na sua vida tudo que era seu, que era dos seus pais. Eu vou restituir terras, eu vou restituir bens, eu vou restituir honra. A partir de hoje, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa e vai comer do meu pão. Caramba, que palavra! Caramba, que tremendo! Cara, todos nós aqui gostaríamos de ouvir uma coisa dessa. Que tremendo! Sabe o que acontece quando Mefibosete ouve isso? Ele salta de alegria. Ele fala: minha vida vai ser mudada. Glória a Deus de Israel. E ele se alegra. É isso que acontece? Não. Não. Sabe o que acontece quando ele ouve tudo isso do rei? Sabe o que acontece quando ele ouve toda essa verdade do rei? Porque do rei sempre procede a verdade. Sabe o que acontece com Mefibosete? Nós lemos no começo, eu vou ler de novo. Então se inclinou e disse, depois de ouvir tudo isso, ele se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Vou repetir. Davi falou: vou restituir tudo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mefibosete, hoje você está diante do rei. E aí sabe o que ele faz? Se inclina e fala: quem é o teu servo? Quem sou eu? Eu não mereço um cão morto. Às vezes você pode olhar e falar assim: caramba, que Mefibosete cabeça dura, cara. Se fosse eu no lugar dele, se fosse eu no lugar dele, eu saltava de alegria. Se fosse eu no lugar dele, eu me alegrava, eu falava: cara, minha vida mudou, eu encontrei o rei. Tem muita gente que pensa assim, né? Se fosse eu no lugar dele.
Só que, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Todos os cultos, você está diante do rei, e ele fala coisas desse tipo para você, e muitas vezes você está que nem Mefibosete. Todas as vezes que nós estamos diante da sua palavra, diante da sua verdade, todas as vezes que a verdade vem diante de nós e é expressa a respeito de quem nós somos, sabe qual é a decisão que nós temos? Muitas vezes a mesma de Mefibosete. Por que ele disse isso? Por que você ouve a verdade, cara, e a sua vida não muda? Por que você ouve a verdade de Deus e é mais fácil acreditar na mentira? Por que você ouve a verdade de que a sua família, de que a sua casa, de que o seu casamento em Cristo pode ser muito melhor do que é hoje, pode ser uma plenitude de vida? Por que você ouve a verdade e você não acredita nela? Sabe por quê? Porque a mentira se tornou tão verdade na sua vida que nada mais toca você. Alguma coisa aconteceu dentro desse cara. Alguma coisa aconteceu dentro dele. Alguma coisa aconteceu dentro dele. Não é possível, ele está diante do rei, diante de uma verdade tão poderosa. E a verdade de quem ele era, porque ele era filho de rei. Ele era filho de rei. Ele tinha direitos reais. Ele era filho de rei. A filiação na qual ele recebeu de ser filho de rei dava a ele direito. Não porque ele era alguma coisa, mas porque ele era filho de rei. Deixa eu te dizer uma coisa, por você próprio, por eu próprio, nós não temos direito a coisa alguma, porque nós falhamos muitas vezes, mas existe uma diferença. Nós somos filho de rei, nós somos filho de rei, e isso nos dá a herança do rei. Não é pelos nossos acertos, mas é pela nossa posição. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de rei, você é filho de Deus, você tem direito legal. Aleluia, aleluia. Não é por mérito, é por posição. Não é por mérito, é por posição. Ele tinha direito porque ele era filho. Alguma coisa aconteceu dentro dele. Vamos descobrir o que aconteceu dentro dele? Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel, né? Se estiver aberta ainda. Capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda Samuel 4:4. Amém? Está escrito, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ponto. Ele não nasceu aleijado, porque agora vai contar a história dele. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, seu avô, e de Jonatas, seu pai. Então, a sua ama, ou babá, sua babá, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele não nasceu aleijado, cara. Foi um acidente. Foi um acidente. 5 anos. Com 5 anos de idade, a Bíblia diz que Mefibosete perdeu o avô, perdeu o pai.
E no calor da guerra, da batalha, a sua babá desesperada tentando proteger, tomou o Mefibosete com 5 anos no colo e saiu correndo. E caiu. E a queda gerou uma lesão permanente. Ele ficou manco de ambos os pés. Mas o pior disso tudo não foi ter ficado manco. O pior foi ter perdido o pai com 5 anos. O pior foi ser levado da sua verdadeira origem. Porque a gente acha que as piores coisas que acontecem com a gente estão do lado de fora. Mas na verdade a pior coisa que acontece com a gente fica do lado de dentro. A dor que mais dói é a dor que ninguém vê. É a dor que você sente sozinho. Ficar aleijado, cara, é ruim, com certeza, não era legal. De ambos os pés. Mas ele perdeu o pai com 5 anos. Perdeu o avô. Perdeu a origem. Porque vivia num ambiente real. A nossa família tem que ser um ambiente real. A sua família é um ambiente real. Eu entendo porque que os meus filhos não se sentem rejeitados. Porque o rei produz um ambiente real na minha casa. Um ambiente de paz. Um ambiente que só ele pode produzir. Um ambiente que destrói a rejeição. Ele perdeu isso. Alguma coisa aconteceu com ele para ele agir daquela forma com Davi. Ele perdeu isso. Ele foi marcado para o resto da vida. Ele recebeu uma identidade. Porque sabe o que acontece depois dos traumas da nossa vida? Depois das rejeições, depois das quedas, né? E das paralisias. Porque na vida de muitos, às vezes pode ser, não como o Mefibosete que ficou aleijado dos pés, mas tem gente que fica aleijado de amor. Tem gente que fica aleijado de segurança, de alegria. Tem gente que fica aleijado de tanta coisa. Fica aleijado, fica marcado. E esses traumas, essas dores, elas fazem uma coisa com você. Elas descaracterizam a sua identidade. Ele recebeu uma identidade. Sabe qual era a identidade dele? O aleijado. Foi isso que Ziba disse para Davi, quando Davi perguntou: tem mais alguém da casa de Jonatã, de Saul? Ziba na hora: tem sim, tem um filho de Jonatã, aleijado. Não falou nem o nome dele. Porque não é o seu nome que é lembrado. O que é lembrado de você são os erros, são as marcas, são as dores, são os fracassos. Não é assim que acontece? Eu fui um Mefibosete na minha vida. A gente recebe uma identidade que não é nossa. Eu não vou me delongar aqui porque o tempo é curto, mas, cara, a gente podia imaginar a vida dele, imagina. Depois dos 5 anos sem pai, sem referência, começa a viver num outro lugar. Imagina como é que foi a infância dele. Aleijado de ambos os pés. Visivelmente já rejeitado pela cultura. Porque havia uma cultura muito forte naquele tempo sobre defeito físico. Só para você ter uma ideia, não podia ser um sacerdote se alguém tivesse um defeito físico. Você consegue imaginar? Hoje a gente tem, né, uma cultura inclusiva, pelo menos é o que a gente busca a cada dia, né? Mas imagina numa cultura que não tem isso. O cara aleijado. Como é que seria a vida dele, né? A infância. A gente podia aqui imaginar muita coisa, mas eu vou parar por aqui. Eu vou dizer para você que Mefibosete se tornou o aleijado, que morava em Lodebar, em terra seca. Um aleijado marcado que passou a morar de favor no lugar seco.
Essa história, de repente, é de muitos aqui, né? Mas isso não é o objetivo da mensagem. Te levar para um lugar de dor, mas é te arrancar desse lugar. Abra comigo em 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Segunda Coríntios 10, 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, repita, fortalezas, e anulando nós sofismas, diga sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que aconteceu dentro de Mefibosete? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, foram formadas dentro dele fortalezas. E essas fortalezas protegiam sofismas. Sabe o que significa fortaleza? Você sabe, é muito fácil, mas eu vou dizer aqui, ó, no português mesmo, dicionário. Lugar fortificado para defender uma zona territorial. Fortaleza, lugar fortificado para defender uma zona territorial. E sofismas? Sofismas, argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Uau! A fortaleza é um lugar fortificado que protege um ambiente, que defende uma zona territorial. E o sofisma é um argumento, é algo ardiloso, é algo que aparentemente parece correto, é algo que induz ao erro, o sofisma, é algo que engana e silencia o oponente. Sabe o que tinha dentro de Mefibosete? Fortalezas cheias de sofismas. Cheias de sofismas. Sofisma tem uma definição no grego que é muito interessante. Sofisma no grego é logismos. Logismos, que tem a ver com lógica, cálculo. Você chega a um ponto da sua vida que é muito mais lógico acreditar numa mentira do que você ouvir uma verdade e caminhar nela. Você chega num ponto da sua vida que é muito mais lógica acreditar que o seu casamento vai ser destruído do que você acreditar que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Chega um momento da sua vida que é muito mais lógico você desistir de algo, porque você acredita, é lógico acreditar que não vai dar certo de novo, porque nunca deu. Chega um momento da sua vida que é mais lógica você acreditar que não vale a pena servir ao Senhor, porque nada muda. Isso se chama sofismas. E ficam dentro, sabe de onde? De fortalezas. Repita comigo: as maiores fortalezas na minha vida são as mentiras. A mentira protege uma zona territorial dentro de você. E essa zona territorial dentro de você está cheia de sofismas. As mentiras, elas ocupam ambientes dentro de você. Você está acreditando numa mentira. Sabe aquela frase assim: eu sou assim mesmo.
Se quiser, vai ter que se acostumar com o jeito que eu sou. Isso é uma grande mentira. Se a gente entendesse, nós não falaríamos assim. Nós falaríamos assim, ó, eu me tornei isso aqui. Um dia eu falei assim. Um dia eu falei assim, ó, eu me tornei isso aqui. Mas em Cristo eu não serei mais. Um dia eu entendi que eu havia me tornado alguém que eu não fui criado para ser. Eu costumo dizer sempre que o meu maior testemunho não foi deixar as drogas. Porque eu já falei para vocês, eu já fui drogado. Eu já contei para vocês que eu já fui drogado. Eu já falei para vocês que eu já fui usuário de maconha. Eu já falei para vocês que eu já fui usuário de crack. Já fui até magro. Você olha para mim e fala, esse cara usando crack. É difícil, né? É meio lógico, né? Não acreditar. Mas eu já usei crack. Eu já usei droga. Mas de verdade, cara, meu maior testemunho não foi ter deixado as drogas. Porque as drogas, eu era drogado um dia. No outro dia, eu não era mais. Porque Cristo me libertou. Glória a Deus. Aleluia. Fazem 15 anos isso. Dia 31 de outubro de 2001. No meu quarto. Eu tive um encontro com o Senhor sozinho, sem ninguém falar comigo. Ele decidiu baixar lá no quarto. Baixar, né? No Espírito. Ele decidiu assim, tomar o ambiente. E eu estava sozinho. E naquele dia, eu e ele e eu só. Eu falei, me rendi. Era uma rendição meio interesseira, mas eu me rendi. Eu estava jurado de morte só. E aí eu falei para Deus assim, bem assim, Senhor, se o Senhor tiver um propósito ainda na minha vida, me livra da morte. Mas, se eu tiver que morrer, perdoa meus pecados, porque eu não quero ir para o inferno. Foi essa a oração que eu fiz, cara. Foi interesseira, irmãos. Deus sabia, mas eu acho que ele estava dando risada nessa hora, falando assim, meu filho, você não tem ideia o que eu vou fazer na sua vida a partir de hoje. Você não tem ideia o que eu vou fazer a partir de hoje na sua vida. Dia 31 de outubro de 2001. Mas esse não é o meu maior testemunho. Meu maior testemunho foi deixar de ser eu. O Alexandre falou, né? Fortalezas e sofismas. Como é que eu posso destruir as fortalezas? Pergunte para mim, profeta. Como eu posso destruir as fortalezas? Não é fácil. Essas fortalezas são as mentiras. Ou a mentira maior que tornou a sua vida. A única maneira de destruir uma mentira é conhecendo a verdade. As fortalezas são muito fortes. Cara, a mentira ela é muito poderosa. Até o momento que você se encontra com a verdade. O maior poder da mentira é o desconhecimento da verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a verdade ela passa a ser real na sua vida, nenhuma mentira fica de pé. Como eu destruo essas fortalezas? Sabe como? Conhecendo a verdade. E a verdade é uma pessoa. E a verdade é Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade de quem nós somos. Cristo é a verdade de quem realmente nós somos, não do que nos tornamos. Só que esse conhecer a verdade passa por ciclos, né? Etapas. A primeira é você aceitar a verdade. A Bíblia diz que se eu aceito ao Senhor como Senhor da minha vida, e creio no meu coração, que Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados, eu recebo a verdade na minha vida. A verdade passa a habitar em mim através da pessoa do Espírito Santo. Então eu recebo a verdade. Mas sabe qual é o maior problema, irmãos, dos nossos dias? São pessoas que carregam a verdade, que receberam a verdade, que têm a verdade dentro de si, mas continuam caminhando na mentira.
Porque não é suficiente só ter a verdade. É necessário se tornar a verdade. E só tem um jeito de se tornar a verdade. É se tornando um com Ele. É pensando os pensamentos dEle. É ouvindo sua voz todos os dias e acreditando naquilo que Ele fala. É quando você ouve diante de você alguém falando que a sua vida tem jeito, sim. É quando você ouve alguém ministrando aqui a sua vida, falando: olha, o que você está vivendo é uma mentira. E você pode viver algo totalmente diferente na sua vida. E você acreditar nisso e se mover sobre isso. Sabe o que fez Pedro afundar quando ele pisou fora da água e começou a andar sobre as águas? Foi não mais pisar sobre a verdade. Porque a verdade de Cristo era: vem. Ele não pisou na água, ele pisou na verdade. A verdade tem que ser o nosso caminho também. Porque Ele disse: sou a verdade, sou o caminho para produzir vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por muitos anos nós achamos que libertação era pôr a mão nas pessoas e produzir uma cena de exorcismo, onde demônios falavam e gritavam e diziam seu nome, e nós com autoridade, em nome de Jesus agora, Exu das quantas, Exu não sei o que lá, fulano de tal, agora você vai submeter o nome de Jesus, vai sair. A gente achava que libertação era isso. Mas depois que a gente entende que a maior libertação é quando a verdade se torna real na vida de alguém, cara, você deixa de lado até os demônios e fala: quero nem saber de demônio, eu quero saber de produzir verdade na vida de alguém. A verdade precisa ser real na sua vida. Eu vou acabar. Quando a verdade de Cristo começa a governar a nossa vida, quando a verdade de Cristo se torna maior do que a mentira que a gente acreditou por tanto tempo, vira uma chave dentro de nós. Eu pedi permissão para um amigo meu que eu tenho ajudado, acompanhado, para contar um pouco da história dele. Alguém que por anos ficou aprisionado na mentira. Alguém que por anos sofreu por acreditar numa mentira e fazer dela a sua verdade. Mais um Mefibosete. E aí, faz mais ou menos, acho que nem um mês, nós conversamos com o apóstolo Hélio e começamos a acompanhar. E ele estava num ponto da vida dele que o casamento dele já não estava mais indo. Um ponto que até os pensamentos de separação estavam vindo. E aí nós começamos a participar mais da vida deles e impartir da verdade. E não fizemos nada além do que falar a verdade, do que impartir a verdade, de uma forma mais próxima. Não é método, não é passo a passo, o primeiro passo para restaurar o casamento, segundo passo para restaurar o casamento. Não, é verdade, é Cristo. Você está dando ouvido ao que no dia a dia da sua vida? Quando você está diante da sua esposa e vem uma mentira, você acredita nela ou você acredita naquilo que Cristo diz que você é? E aí isso começou a acontecer. E aí essa semana eu recebi um telefonema dele e ele disse assim para mim: Paulo, mais de 15 anos de casado, eu nunca experimentei o que eu estou experimentando hoje na minha vida. Eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje. Ele ligou para mim e falou: nunca senti o que eu estou sentindo. Eu nunca senti de sair com a minha família e ir para um lugar e desfrutar plenamente daquele momento. Ele começou a compartilhar do que ele está vivendo hoje, na verdade que é Cristo. E ele disse: como pode, cara, eu ficar mais de 15 anos preso a mentiras? Eu não aceito mais mentiras na minha vida. Eu não aceito mais permitir que as mentiras de quem eu sou ou de quem eu me tornei governem a minha vida. Ele falou: Paulo, eu não quero mais. Eu disse para ele: a partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. E eu disse para ele mais: a partir de hoje você se tornará um libertador. Porque, meu irmão, naturalmente, quem experimenta da verdade produz verdade. Naturalmente, quem vive a verdade manifesta a verdade.
Naturalmente, quem se livra da mentira, quem é liberto da mentira, se transforma num libertador na vida das pessoas que estão presas em mentiras. Então se prepare, porque o Senhor não quer somente transformar a sua história, mas quer fazer de você um libertador. Não diz respeito só a nós, porque o que Ele produziu na minha vida, cara, tocou a vida de outra pessoa. E não existe prazer maior do que isso, de ver uma família restaurada, de ver os filhos falando para a mãe assim: mãe, o que aconteceu com o papai? Tem um filho que ficou até desconfiado, será que ele está fingindo? Cara, não tem prazer maior de ver a verdade destruir a mentira. 9:11 de 2 Samuel, e aí nós vamos orar. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu vou repetir. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. O que ele tinha perdido lá atrás com 5 anos? Só a mobilidade da perna? Não, ele tinha perdido um pai. E o texto da história de Mefibosete encerra que ele comeu pão na mesa de Davi como um dos filhos do rei. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se tornou um filho. Imagina a cena, cara. Eu sou meio de viajar assim. Aquele salão comprido, aquela mesona real. Imagina as cadeironas. E aí, Davi sentado. E quem é que sentava na mesa do rei? Os filhos do rei. Filhos mesmo de sangue. Os valentes do rei. Você sabia que Davi tinha os valentes, né? Os seus generais de guerra. E toda essa galera sentava junto com o rei para comer. E aí, de repente, num dia qualquer, a mesa tinha um lugar vazio. Davi mandou botar uma cadeira vazia ali. E aí entra e começa o comentário. Imagina, olha. E ali os valentes falando: e essa mesa? E os filhos ali, um filho de Davi falando com o outro: caramba, tem uma mesa aqui. Ué, mas 1, 2, 5. Tem uma mesa a mais. E aí todo mundo sentado. E aí Davi chega. Eu acho que foi assim, cara, foi assim. E Davi chega e todo mundo senta, ninguém senta antes de Davi. E Davi fica de pé e fala: calma, nós não vamos sentar ainda. A partir de hoje, mais um sentará aqui nessa mesa. Manda chamar, e aí entra. Imagina a cena, Mefibosete entrando na sala. Cara, os caras eram israelitas. Os caras tinham uma cultura forte de deficiência. O cara entra lá, eu não vou tentar fazer Mefibosete aleijado. Entra lá Mefibosete aleijado, das pernas lá, todo torto, manco, segundo a Bíblia. Todo mundo olhando para ele, cara. Imagina a mesa inteira. Dentro deles, eles não falaram alto, mas eles perguntavam: quem é esse cara, mano? Que desonra, cara. O cara entrando na sala de Davi, o cara entrando lá. Daqui a pouco ele vai, puxa a cadeirinha. Davi fala: agora podemos sentar. Isso foi a vida de Mefibosete, cara. Depois de ter um encontro real com o rei e com a verdade. Porque quando conhecemos a verdade, a mentira cai das nossas vidas. E nós temos um lugar junto à mesa do rei, junto a um lugar de honra, junto ao rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esse é o teu lugar, querido. Esse é o teu lugar, igreja. Não importa o teu alejume, não importa a tua ferida, você tem um lugar na mesa do rei. Coloque-se de pé. Apóstolo, dá tempo para um apelo? Não tem como. Você não consegue ver ainda, mas tem uma cadeira reservada para você, meu querido. Eu lembro uma vez que eu estava muito mal. Eu estava num momento muito difícil da minha vida. E aí eu recebi uma palavra profética, cara, que marcou a minha vida.
A palavra profética dizia assim, dizia que eu estaria diante, junto aos reis da terra, que eu estaria junto a pessoas de influência, pessoas que tinham poder de influência. E eu posso dizer que isso cumpriu. Sabe por quê? Porque hoje eu vivo num banquete real, sentado junto ao rei, e sentado junto a pessoas reais, a pessoas que são filhos do rei, e que têm uma posição legal de direito, não por mérito, não por nada, mas porque são filhos do rei. Você tem um lugar de direito, porque você se tornou filho do rei. Chega, para de acreditar na mentira, para de fazer a mentira a sua verdade, para de dizer, não, eu sou assim mesmo. Mefibosete era conhecido como aleijado. Como é que você é conhecido? O bravão lá, o irritadão, o irado, o mentiroso, o drogado. Sabe como é que você é conhecido? Qual foi a identidade que a vida colocou em você, meu irmão? Quem é que você se tornou? Desista de ser você, seja aquilo que Cristo disse que você é. Abandona a mentira, porque, meu irmão, senão você vai passar a vida inteira vindo aos cultos, ouvindo palavras de vida, ouvindo palavras de verdade, e você vai continuar dizendo como Mefibosete, eu não, porque eu sou um cão morto, eu não, porque eu sou aleijado, eu não, porque minha vida é um lixo, eu não, porque eu sou lá da terra seca de Lodebar, eu não, porque eu moro de favor, eu não, porque tudo na minha vida não presta. Para de acreditar nas mentiras, viva a verdade que está dentro de você.